Diz assim a palavra do Senhor: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daquele que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Meu Deus, peço-te unção mais uma vez. Eu peço-te inteligência e conhecimento para entender essa palavra. Que os nossos corações se abram e estejam com vontade de te conhecer mais. O que foi cantado agora seja buscado em nossa alma. Queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer-te mais nesta manhã, Deus. E consequentemente nos conhecer mais também. É o que nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Uma das coisas que o Espírito Santo me falou quando eu meditava nessa palavra é que a gente precisa conhecer mais a Deus. Consequentemente, quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente conhece a nós mesmos. O profeta aqui, ele vai chamar Deus de Pai. Ele é íntimo do Pai. E quando um profeta do Velho Testamento chama Deus de Pai, é algo raro. Mas até o profeta chamar a Deus de Pai, até chegar nesse ponto de intimidade, tem todo um ensinamento por detrás disso. Tem toda uma sequência de conhecer a Deus. O profeta vai nos ensinar aqui nessas passagens que a gente leu, que a visão que se tem de Deus pode ser uma visão imaginária, surreal, uma visão de ouvir falar, ou uma visão de conhecer a Deus de perto. E quando o profeta conhece a Deus de perto, de intimidade, aí o profeta se conhece a si mesmo. E quando o profeta se conhece a si mesmo, aí sim ele chama Deus de Pai. Então eu te convido, amado e amada, a abrir mais seu coração e deixar que o Espírito Santo fale contigo através dessa palavra. A primeira visão que o profeta mostra de Deus é uma visão que muitos de nós temos. O profeta deseja que os céus se abrissem, visivelmente falando, que os céus se abrissem, se fendessem, e Deus simplesmente descesse na terra de uma forma tão gloriosa que os montes
se derretessem visivelmente diante da face das nações e as nações temessem a Deus. É uma visão surreal, imaginária, fictícia de Deus. A segunda visão que o profeta vai mostrar de Deus é o Deus que descia sobre os montes, o Deus que fazia fumegar o cume do monte. E essa é uma visão de Deus daquilo que ele já ouvira falar de Deus. O profeta já conhecia as histórias do Deus de Moisés, que se manifestava a sua glória ali no cume do monte chamado Horebe. Deus abençoe, Jéssica. No Monte Sinai, onde a glória de Deus se manifestava. Então ele passou de um Deus imaginário para um Deus de histórias do passado. Um Deus que ele ouviu falar de grandes histórias. Verdade é que às vezes a gente tem essa visão distorcida de Deus. Ou de um Deus surreal, fruto de nossa própria imaginação, ou de um Deus de que a gente ouviu tanto falar dele, de um Deus que a gente escuta falar dele. Mas agora o profeta vai mostrar o Deus que ele conheceu, o Deus de sua intimidade, o Deus de perto, o Deus do dia a dia, o Deus próximo, o Deus íntimo. E quem é o Deus íntimo de Isaías? O Deus de perto do profeta, ele declara, é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele diz: tu trabalhas em favor daquele que em ti espera. Você pode imaginar um Deus, aquele Deus das histórias que a gente escuta falar, que abriu uma vermelha, aquele Deus da nossa imaginação infantil que simplesmente o mundo não cabe, de tão grande que ele é. E agora um Deus que simplesmente é tão próximo, tão perto, um Deus que quer trabalhar em meu favor. Só que esse Deus que quer trabalhar em favor nosso, ele condiciona essa atitude dele. Ele quer trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Esse Deus íntimo do profeta é um Deus que também quer sair ao encontro do profeta. É um Deus que quer sair ao encontro daquele que se alegra e pratica a sua justiça. Então não é um Deus que apenas habita num alto e sublime trono. Não, é um Deus que quer sair ao nosso encontro. É um Deus que quando você se arrumava para vir para cá, ele também se arrumava para vir ao seu encontro. Só que o profeta percebeu que esse Deus que quer sair ao nosso encontro, não, é um Deus que quer sair ao nosso encontro se a gente se alegrar e praticar a sua justiça. Porque às vezes a gente lê a justiça de Deus e a gente se alegra, a gente fica maravilhado, mas daí a praticar já é outra história. Então o profeta está mostrando o Deus que ele conhece, que começou do Deus fruto de imaginação, o Deus das histórias do passado, e agora o Deus que ele aprendeu pessoalmente a conhecer. Um Deus que quer trabalhar em nosso favor, um Deus que quer vir ao nosso encontro. E a terceira característica que ele encontrou em Deus é um Deus que quer sair ao encontro daqueles que se lembram do Senhor em todos os seus caminhos. Ele aprendeu que Deus, na intimidade dele, que Deus é um Deus que quer encontrar com seus filhos, que quer sair ao encontro de pessoas, mas essas pessoas têm que se lembrar de Deus em todos os seus caminhos. Se lembrar de Deus quando acorda, se lembrar de Deus quando está no trabalho, se lembrar de Deus quando está no meio da multidão, se lembrar de Deus quando está só, se lembrar de Deus quando está na frente da tela do computador, se lembrar de Deus quando é xingado, humilhado. Então perceba que esse Deus, ele é muito bom. Ele quer trabalhar, ele quer vir ao nosso encontro, mas ele condiciona essa boa vontade dele a algumas atitudes nossas.
Então esse Deus que o profeta está conhecendo não é um Deus surreal, é um Deus perto, é um Deus próximo, mas é um Deus condicional. Então quando o profeta conhece Deus intimamente, ele declara: Deus, o Senhor está irado com o nosso pecado. O Deus imaginário não está irado pelo pecado. O Deus das histórias não está irado pelo pecado. Mas esse Deus perto, esse Deus próximo, esse Deus íntimo, ele descobriu: o Senhor está irado pelo nosso pecado. Ele conheceu Deus. Ele aumentou o seu conhecer de Deus. Ele se aproximou. Ele é íntimo de Deus. E por estar tão íntimo, ele percebeu que o nosso pecado causa ira em Deus. Quem me acompanha, diga amém. Amém, Senhor Jesus. Quem me acompanha, agora você está dizendo assim: não dorme não. Desperta que dormes. Glória a Jesus. Ele se aproximou tanto de Deus que ele percebeu que Deus está irado pelo nosso pecado. É por isso que quando a gente conhece tanto a Deus, e se verdadeiramente a gente conhecer a Deus, a gente conhece a nós mesmos. Porque o profeta, quando ele percebe que o pecado ira a Deus, ele faz uma lista dos seus pecados. Ele faz uma lista dos pecados dele e do povo dele. Tu quer saber se você conhece a Deus? Você quer fazer um teste em si mesmo, se você conhece Deus de perto? É se você é capaz de fazer uma lista dos seus erros e das suas falhas que causa a ofensa em Deus. O profeta, ele disse: não há em todos nós, ele colocou a palavra todos. Todos nós somos imundos. Primeiro pecado. Segundo, ele diz: até a nossa justiça são como trapos imundos. Ou seja, ele diz: todos nós temos um lado ruim. E todos nós temos um lado bom. Só que esse lado bom são como trapos imundos diante de Deus. Terceiro erro que ele coloca: todos nós caímos como uma folha. Quarto erro que ele enxerga nele e no povo: todas as nossas culpas nos arrebatam como vento forte. Quinto erro que ele coloca: não há ninguém, olha a palavra forte, ninguém, não há ninguém que invoque o nome santo do Senhor. E o sexto pecado que ele lista: não há ninguém que se desperte. O povo estava como que dormindo. E depois que ele faz a lista dos seus próprios erros diante do Deus íntimo que ele está conhecendo, ele declara: Senhor, o Senhor esconde o seu rosto de nós por causa das nossas iniquidades. O Deus de maravilha do passado, o Deus de glória do passado, é um Deus que simplesmente esconde o rosto. Quando ele começa a listar os seus próprios pecados, ele diz: o Senhor está irado por causa do meu pecado. Depois que ele faz a lista de erros, é como se ele ficasse assombrado. Ele diz: o Senhor esconde o seu rosto por causa da nossa iniquidade. Ele aprende então que o pecado dele provoca a ira em Deus. E ele aprende também que a iniquidade dele faz Deus esconder o rosto. Porque a iniquidade é uma soma, é um conjunto de pecados mal resolvidos. E é nesse momento a gente pode imaginar um desespero na alma. Você pode se colocar na posição do profeta aqui: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Jesus. E quando você conhece intimamente o Senhor, você percebe que o seu pecado estraga a sua relação com Deus. Você percebe que os seus erros simplesmente ofendem a santidade de Deus. Você percebe que a sua falha deixa o Espírito Santo triste. Você entende e aprende que o Espírito Santo tem ciúmes de ti.
Então você percebe que, meu Deus, é um Deus que quer trabalhar em meu favor, mas eu não sei esperar nele. É um Deus que quer vir ao meu encontro, mas eu não consigo me alegrar e guardar a sua justiça. É um Deus que quer ter um encontro marcante comigo, mas eu não me lembro do Senhor em todos os meus caminhos. É um Deus que quer fazer tanta coisa por mim, mas eu não faço por onde. E é uma situação que, se continuar, e é uma situação que, se não tiver uma solução, provoca em Deus uma reação em Deus de simplesmente esconder os olhos de mim. Não quero nem mais ver. Aí é nesse momento de desespero, de falta de esperança interna, de olhar para si e ver uma lista de erros, de olhar para si e ver que não é merecedor, que Deus queria fazer tantas promessas e eu não consigo corresponder, eu não consigo fazer por onde, eu não consigo alcançar a promessa por causa das minhas próprias limitações e falhas. Aí ele declara: mas agora tu és o nosso Pai. Aleluia, Jesus. E aí muda tudo. E aí muda toda a história. Aí o Pai ganha um sentido. Aí quando ele fala, mas agora, e esse agora é um tempo profético, agora que houve um sacrifício na cruz, agora que um pegou minhas culpas e colocou sobre si e foi para o madeiro, agora que um foi ter um encontro com Deus pendurado numa cruz, agora que o Filho de Deus na cruz invocou o nome do Senhor, agora que o Filho de Deus, ele acordou-se lá mesmo estando num túmulo, meu Deus, ele acordou ali dentro agora. Tu és o nosso Pai. Então entende uma coisa, crente. A palavra Pai só vai fazer sentido se eu conhecer Deus pessoalmente. Porque lá no mundo diz, Ele é o nosso Pai. E denota uma ação de ser um pai bonzinho. Você entende o que eu estou dizendo? Porque existe a bondade de Deus e existe o bonzinho. O bonzinho é aquele que passa a mão. O bonzinho é aquele que não corrige. O bonzinho é aquele que diz está tudo bem. A bondade de Deus é acompanhada com a verdade e a justiça de Deus. Então quando ele diz, mas agora tu és o nosso Pai, ele encontra solução para a lista de erros que ele reconhece que tem. Quando ele diz, mas agora tu és o nosso Pai, ele encontra refúgio para a alma cheia de erros que ele tem. Quando ele fala, mas agora tu és o nosso Pai, eu não mereço, eu não faço por onde, mas Pai não abandona. Quando Deus é chamado de Criador, ele não precisa de nada para ter esse título. Quando ele é chamado de Altíssimo, quando ele é chamado de Senhor, quando ele é chamado de Rei dos Reis, ele não precisa de nada para ter esse título. Mas quando ele é chamado de Pai, então automaticamente ele precisa de filhos. Ele quer ser chamado de Pai. Aleluia. Quando a gente olha pelo Velho Testamento, vê grandes homens de Deus tendo um relacionamento com Deus. A gente vê, por exemplo, Noé chamando Deus de Criador. A gente vê Abraão chamando Deus de Altíssimo. A gente vê as gerações depois de Abraão chamando Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jesus, quando veio na terra, chamou Deus de Pai. Aleluia. Porque agora tem um relacionamento paterno. E como já foi dito nesse altar, a nossa geração não tem um conceito muito saudável do que é paternidade. A nossa geração não tem um conceito correto do que é ser pai. Não temos mesmo. E a gente vê a própria estrutura maligna lutando contra isso, tirando a paternidade de dentro de casa, justamente para uma criança nascer, crescer, sem essa figura paterna, para quando dizer assim, Deus é pai, isso não provocar nada dentro dele. Ele não sabe o que é pai, ele não sabe o que é ter um pai de verdade. Então quando fala Deus é pai,
ele simplesmente não reconhece a grandeza disso. Ainda bem que tem a Bíblia para nos ensinar o que é ser pai, essa paternidade de Deus. O que é a paternidade de Deus? É quando a gente melhora o nosso conceito de Deus. A gente sai do Deus imaginário, a gente sai do Deus de ouvir falar, e a gente aprende e conhece um Deus de perto, um Deus íntimo, um Deus que é tão bom, que quer fazer tantas coisas boas em meu favor. Mas quando eu vejo que Ele não faz, eu percebo que é por causa de mim mesmo. Eu percebo que é por causa dos meus erros. Eu percebo que é por causa dos meus pecados. E eu estou tão perto de Deus que eu vejo que o meu pecado provoca uma ira em Deus. E se eu não tratar o meu pecado, Deus simplesmente pode esconder os olhos de mim. E quando eu me vejo perdido por causa disso, então eu sou encontrado porque Ele é Pai. Aleluia. E não existe ex-pai. Pai é para sempre. Então eu sou errado, mas Deus continua sendo meu Pai. Então eu sou falho, mas Ele quer ser meu Pai. Então eu não faço por merecer. Não, mas Ele escolheu. Foi uma escolha dele. Ele quer ser Pai. Você entende o que é ser íntimo do Pai, amado? Glória a Jesus. Ninguém chega diante do Pai para ter intimidade como Marta chegou diante de Jesus. Senhor, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Quem é íntimo do Pai chega diante de Deus igual Maria na mesma ocasião, que se prostrou, adorou, se humilhou e chorou e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Entendeu a diferença? Ter Deus como Pai é assumir falhas, é assumir erros, é assumir que você tem falhas, e você encontra na paternidade divina a solução para os seus erros, a solução para a sua falha. Você encontra um remédio para a sua doença chamada pecado. Você encontra um preenchimento para o vazio insaciável da sua alma. Você encontra refúgio para uma alma perturbada. Você encontra algo que no mundo não encontra, e você encontra nos braços do Pai. Aleluia. Aí a gente tem uma decisão nessa hora. Então, se Ele é Pai, então eu sou filho. Se Ele é Pai, então eu sou filho. Então eu sou herdeiro. Então eu levanto a minha cabeça, eu empino o meu nariz. Eu sou filho. Dá licença que o Filho de Deus vai passar. Não é isso que o profeta disse. Ele disse assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. E nós somos barro. Aleluia. Percebe? Ele podia nessa hora dizer: mas agora Tu és o Pai, nós somos filhos. Não, porque Ele já fez uma lista dos seus pecados. Ele já fez uma lista dos seus erros. Ele já percebeu que os seus erros incomodam sim a Deus. Incomoda sim a Deus. Então Ele falou: Tu és o nosso Pai e nós somos barro. E que valor tem o barro? Aleluia. Jesus. Eu sei que você colocou um bom calçado para mim aqui, mas se você der uma volta, o seu calçado ficar sujo de barro, o mais rápido possível você vai tirar o barro do seu calçado, porque barro não serve para nada. Se você der uma volta, você vai encontrar barro por aí, você não vai querer levar o barro para dentro da sua casa. Não, você não quer colocar o barro como objeto de enfeite lá na sua mesa de jantar. Você nem imagina o barro em cima de sua cama. Você não quer ver o barro dentro da sua casa. E se suas mãos se sujarem com barro, você quer mais rápido possível lavar e limpar suas mãos. Ainda bem que o profeta diz assim: mas Tu és Pai, nós somos barro e Tu és oleiro. O oleiro, Vandano, gosta de sujar as mãos com o barro. Diferente de nós, o oleiro gosta de pegar o barro e levar para dentro de casa. Diferente de nós, o oleiro, ele vê algo no barro que eu e você não vê.
O oleiro olha para o barro e dá um vaso. O oleiro olha para o barro e fala: olha, isso aqui dá um vaso. Ei, barro do Senhor. Eu sei que Deus está falando com gente aqui nessa manhã. Eu sei que às vezes a palavra nos confronta e a gente fala: meu Deus, eu sou terrivelmente pecador. Eu sou barro mesmo. Mas o Senhor olha para o barro e diz: nossa, esse barro dá um bom vaso. A gente passa pelo barro e não está nem aí, mas o oleiro passa pelo barro, pega aquele barro, suja suas mãos com o barro, leva para casa o barro, começa a trabalhar com o barro, aleluia. Deus quer trabalhar, Deus quer sujar as mãos contigo, Deus quer levar você para o centro do trabalho dele, Deus quer trabalhar contigo. Porque ele olha para o barro e vê projeto, ele olha para o barro e vê algo útil, ele olha para o barro e vê algo que ninguém vê. Mas só se for barro. Se não for barro, se não fizer igual a Isaías e dizer: ah, eu sou imundo, eu tenho um lado imundo e meu lado que não é imundo são trapos de imundícia. Ah, eu caio como a folha seca, minha culpa me arrebata como o vento. Tem dias que eu não invoco o nome do Senhor, tem dias que eu não, simplesmente eu não acordo para a vida. Se você for humilde e fizer essa lista de erros como o profeta fez, você vai ver que Deus é seu Pai e tu és um barro. Barro porque você não vê solução em si. Barro porque você não vê valor em si. Barro porque o único valor que tem em si é o olhar do oleiro que está sobre ti. Sim. A palavra de Deus diz: o que há homens para que te lembres dele? É uma folha murcha que seca e cai. A palavra de Deus diz que a gente veio do pó e para o pó voltaremos. A palavra de Deus diz que Deus, depois de toda a criação, pela sua palavra, ele misturou o barro em suas mãos e fez o primeiro homem do barro. Barro, sem valor, mas ganha valor no olhar do oleiro. Sem valor nenhum. Quanto é que se compra 1 quilo de barro? E qual é o valor no mercado de 1 quilo de barro? Mas o oleiro pega o barro sem valor, suja suas mãos naquele barro sem valor, vem e executa um projeto naquele barro que não tinha valor e faz daquele barro um vaso. E qual é o valor de um vaso no mercado? Agora tem valor. Quando Deus visitou Ananias, quem é Ananias? Não sei, é ninguém. Quando Deus visitou Ananias e falou: vai lá até Saulo, porque eu o escolhi. E Ananias responde: mas Senhor, Saulo é um perseguidor de igreja. Senhor, Saulo procura matar-nos. Senhor, Saulo é um barro. Senhor, Saulo não tem valor nenhum. Aleluia. Aí Deus diz: mas ele é para mim como um vaso escolhido, um vaso de honra. O mundo pode dizer que você não tem valor, que você é inútil, mas o oleiro olhou para ti e disse: ei, eu tenho um projeto, tu és vaso, não é ainda, está em construção, crente, está sendo feito. E uma manhã como essa é o momento que a olaria está em funcionamento, a olaria está girando, a roda está girando e o vaso está ganhando forma, o barro está ganhando forma. O que eu faço, bispo? Deixa essa palavra envolver seu coração, mexer na tua alma, mexer nas tuas emoções, mexer nas tuas memórias, porque quando tem esse mexer interno, é o barro sendo refeito. Deus está refazendo o vaso, Deus está reconstituindo o vaso, Deus está tirando, tirando pedregulhos de vaso, rachaduras de vaso, vasos que tem buracos, Deus está tirando, Deus está tampando, Deus está restaurando. Eu acredito nisso.
acredito nisso. Quando a palavra de Deus aqui nos diz que nós somos barro, Ele é o oleiro, a primeira coisa que isso nos ensina é o que eu acabei de falar. Sendo barro, nós não temos valor em si. O valor que é em nós é o olhar que o oleiro coloca em nós. Só temos valor quando a mão do oleiro toca no barro e começa a modificar. Aí tem valor. Segunda coisa que isso me ensina. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Atrás de você? Que você deixou lá em casa? Que está aqui na frente? Também é barro. Também é frágil. E sendo pessoas constituídas de barro que somos, temos nossas fragilidades. E se temos nossas fragilidades, dependendo do que você fizer, dependendo do que você falar, o barro simplesmente desmorona. Quando o profeta, o outro, Jeremias, desceu à casa do oleiro, o oleiro estava fazendo o vaso, perdão. Mas em algum momento o vaso simplesmente quebrou e o oleiro refez o vaso. Mas quebrou na mão do oleiro. Vaso que se quebra na mão do oleiro, não tem problema. Deus nos quebra para fazer vaso novo. Mas ai do profeta se ele tivesse ido lá e colocado o dedo dele e quebrado o vaso. Não entendi, bispo. Não seja a tua palavra que quebre esse vaso que está do seu lado. Não seja as tuas atitudes a deixar esse barro mais fragilizado ainda. Esse aí que é barro precisa de um bom dia seu, precisa de um olhar de atenção, precisa de um paz do Senhor, de uma mão estendida, de um ombro amigo, de um abraço. Esse aí é barro, precisa de algo, sim, que você tem a oferecer. Ele é barro. E por que você espera tanto de uma pessoa que é barro? Então você não vai esperar tanto dessa pessoa, mas você sabe que você tem algo bom para oferecer para o barro. O barro sem água, ele fica seco. Ah, esse irmão é seco. Não fala comigo. Não tá nem... Ei, você tem água do Espírito. Jorre essa água sobre ele. Faça a diferença. Seja você a liberar uma palavra, algo que melhore a vida desse barro. Olha, amados, que Deus nos dê esse entendimento de Deus. Porque o que esse texto nos ensinou foi o profeta que tinha uma visão distorcida de Deus, imaginando Deus, um Deus que iria abrir os céus, descer e fazer todo mundo temer. Errada essa visão. O Deus que simplesmente era um Deus de tantas histórias do passado, um Deus de grandes histórias do passado. Não é adequada essa visão. Ah, mas um Deus que trabalha em meu favor, que quer vir ao meu... Opa, essa é a visão bíblica. Um Deus de perto, um Deus próximo, um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento. Essa é a visão bíblica. Só que quando o profeta percebeu esse Deus que quer fazer tanta coisa e ele não consegue corresponder, ele mesmo atrapalha o agir de Deus na vida dele, aí ele encontra no Pai o refúgio. Perceba que até aqui a gente falou de profeta e Deus, homem e seu Criador, de pessoa e o Pai eterno, divino. Mas para essa visão ficar mais completa, mais adequada, tem que falar do próximo. Senão não é conhecer a Deus. Ser tão grato a Deus, mas não ser grato com as pessoas não é a visão. Ser tão alegre com Deus e tão bravo com as pessoas não é a visão.
Ser tão maravilhado com Deus e ser tão indignado com as pessoas não é a visão. Ser tão íntimo de Deus e tão longe das pessoas não é a visão. A visão que o profeta montou aqui, como se fosse um quadro diante de nós, ela é encerrada dizendo: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, Aleluia. obras de Sua mão. Amém. Porque conhecendo a Deus, eu conheço a mim mesmo, e eu vejo que eu não estou só, eu preciso me relacionar e tratar bem aqueles que também são obras na mão de Deus. Você já fez obra na sua casa? Se você já fez, então foi uma obra que foi feita. Mas se está tendo uma obra na sua casa, é uma obra que está acontecendo. O texto encerra dizendo assim: todos nós, obra das Tuas mãos. Nós estamos em obra. Amém. Nós estamos em construção. Nós estamos em processo que está acontecendo agora. Não estamos prontos, não estamos completos. Não, nós estamos em obra. Amém, Jesus. Alguém me acompanha? Diga amém. Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Apague essas luzes, por favor, gente. Aleluia, Jesus. Obrigado. Feche seus olhos. Há um significado muito profundo em dizer íntimos do Pai. Feche os seus olhos. O Deus de perto, Ele quer vir ao seu encontro agora. O Deus de perto, Ele quer trabalhar agora em teu favor. O Deus da visão correta, Ele quer vir ao seu encontro. Bispo, mas eu vi aí que a gente não consegue corresponder. Ah, então fala assim: Pai, vem ao meu encontro. Bispo, mas eu vi aí que os meus erros atrapalham. Sim, isso mesmo. Então fala assim: Pai, me perdoa. Bispo, eu vi que tem uma lista de erros dentro de mim, que meu lado ruim, eu tenho um lado ruim, até meu lado bom, na verdade é lado ruim também. Não, então você vai chamá-lo de Pai. Porque o Pai não é pai só dos bonzinhos. Se ele tem 7 filhos, então ele é pai dos 7. Se você tem 7 personalidades aí, hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você está animado, amanhã você não está, hoje você quer muito, amanhã você não quer nada, hoje você quer ser público, amanhã você quer ser escondido, hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Meu Deus, parece uma multidão aí dentro. Então chame ele de Pai. Porque Ele ama você do jeito que você é, da forma que você está. Pode ser um barro sem valor, sujo, mas Ele quer pegar na mão esse barro, porque Ele é Pai, é o oleiro Pai, é o Pai oleiro. O oleiro, quando vê um barro, ele pega nas mãos e leva para o centro do trabalho dele. Eu quero declarar profeticamente que hoje o centro do trabalho do oleiro vai ser esse altar aqui. Eu declaro em nome de Jesus que os 4 cantos desse altar, pelo sangue vicário, pelo sangue carmesim do Filho de Deus vertido na cruz do Calvário,
Eu declaro que este altar agora é o centro do trabalho, da olaria do Deus Pai. Se você aceita hoje, porque tudo é decisão, ser chamado de barro. E se você hoje vai falar para Deus, Deus, eu sou um mero barro. Deus, eu concordo com Isaías, eu tenho uma lista de erros. Deus, eu concordo com Isaías 64. Eu concordo, eu tenho uma lista, igual Isaías listou, eu tenho uma também. Sou barro. Se você, nessa manhã, quer vir até a olaria, ao centro da olaria, mas eu quero que você imagine, mentalize isso, que você é um punhado de barro, numa rua dessas qualquer, é um punhado, é um amontoado de barro. Tu é como aquele peregrino que o salteador chegou e o espancou, e ele ficou à beira do caminho, meio morto. E passou um sacerdote e não prestou socorro. E passou um levita e não prestou socorro. E passou o bom samaritano e foi lá ajudar o peregrino. Se você agora mentaliza isso, que você é um punhado de barro, amassado, pisado, jogado à beira do caminho, que passou tantos levitas e não te deu valor, não viu, não simplesmente não estendeu a mão. Mas o Pai, o oleiro, olhou para esse amontoado de barro e viu um projeto e fez uma promessa. Se você é esse barro, eu te convido a vir aqui na frente, no centro da olaria do Pai oleiro.